Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje falaremos sobre a Sanepar. O objetivo do canal aqui é compartilhar com vocês uma carteira de investimentos focada em dividendos. Sendo assim, caso queiram me acompanhar nessa trajetória de investimentos, desde já peço que se inscreva no canal para que sempre seja notificado sobre conteúdos novos que postamos aqui no canal. Então vamos ao vídeo. A Sanepar ela atua aí no setor de saneamento do estado do Paraná, visto que é uma empresa de setor perene, mas vamos analisar alguns casos para ver se realmente vale a pena que nós façamos nossos investimentos nessa empresa. Particularmente eu tenho a empresa na carteira e pretendo fazer outros aportes também nas ações dessa empresa. Bom, temos alguns indicadores aqui do ano de 2020, no qual houve um crescimento da receita líquida em torno de 1,5%, uma redução da EBITDA de 2% e uma redução do lucro líquido também de 7,7%. A EBITDA, nós temos alguns casos aqui que nós temos que analisar também, que foi o programa de aposentadoria incentivada, na qual esse programa teve adesão de mais de 500 empregados, no total de 132 milhões. Bom, pessoal, outra coisa importante que nós temos que salientar aqui é que as receitas da Sanepar, ela vem basicamente de água. Então, com a crise hídrica que se agravou muito no ano de 2020, assim as receitas da empresa não foram tão elevadas como em outros anos. Mas essa crise ela deu uma amenizada agora no final do ano de 2020, onde tivemos aqui um grande volume de chuvas e uma boa parte desses reservatórios teve sua capacidade mais elevada. Bom, esse é o nível das barragens em dezembro de 2020. Então nós podemos notar aqui a capacidade dessas barragens, onde nós temos uma média aqui de quase 50%. Ainda a esses níveis, a Sanepar aplica o rodízio. Então, em relação ao desempenho financeiro, nós temos a receita líquida, um aumento de 1,6%. Então, se comparado aí ao ano de 2019, não foi tão elevado quanto este ano, mas devido a todos os fatores, tá, que ocorreram aí nesse ano de 2020, coronavírus, crise hídrica, e ainda teve a questão das tarifas que não foram reajustadas conforme deveriam. A EBITDA também, como vimos, ela teve uma redução de 2%, mas nós tivemos também o programa de aposentadoria incentivada, então não podemos esquecer. Então, nós tivemos o lucro líquido da empresa com uma queda aí de 7,7%, mas se formos analisar é muito, mas devido a todos os fatos ocorridos neste ano, podemos dizer que não foi uma queda ainda tão grande. A margem líquida ficou na faixa de 20%, que é uma margem aceitável. Bom, aqui um ponto interessante é a dívida líquida. Então, essa dívida líquida ela se manteve aí nos 2 anos, a gente pode analisar por aqui que está praticamente a mesma coisa, tá? Então ela vem aí com 1,4 vezes, o que significa que é uma dívida bem baixa, tá? Não é uma dívida tão alta. Bom, aqui em relação aos investimentos, houve um recuo de investimento por parte da empresa de 5,7%, mas no ano de 2019 também tivemos aí um pequeno recuo, tá? Mas levando em conta novamente todos os fatores que ocorreram, apesar de ter esse recuo, não se nota uma grande diferença assim em relação ao ano anterior. Bom, outro ponto importante é a questão da inadimplência. Então, se você analisar por anos anteriores, em 2018 foi de 1%, em 2019 de 1,7%, e em 2020, com coronavírus, com toda essa parte de crise, nós tivemos 2,8%. É uma inadimplência, se você for analisar, alta, mas em comparação com os demais e com todos os fatores que ocorreram durante o ano, poderia ser bem mais do que 2,8%. Bom, em relação a investir ou não em Sanepar, então vamos dar uma olhada nessa tabela, onde aqui apresenta para nós os contratos, as concessões dessa empresa. Então nós temos aqui nesse quadro abaixo, o que nós podemos destacar aqui é quais são as porcentagens de receita desses contratos. Então nós podemos ver nessa coluna aqui, Curitiba que corresponde a uma parcela bem grande, tá, em mais de 20% aí das receitas, os principais municípios que ela atende, e aqui são os demais municípios, onde também representa aí quase a metade das suas receitas. Mas o que nós temos que analisar aqui é
qual é o período remanescente dessa concessão. Então, vocês podem ver que são longos, né, bastante tempo, ó, 27 anos, 25 anos, 20 anos, esse um pouquinho menos, a faixa aí de 5 anos, 4 anos, mas tem bastante, que é tudo acima de 20 anos. Ó. Então tem bastante contrato com períodos longos, ok? Então esses contratos aí, eles tendem a ter uma certa previsibilidade aí de receitas, exceto por alguns fatores, por a empresa ser uma empresa estatal, em alguns momentos isso pode ocorrer mesmo, tá? Do governo estar interferindo em alguma parte e acabar não tendo, de repente, aquela rentabilidade que esperávamos. Mas isso acontece mesmo em empresas estatais. Bom, em relação à cotação da empresa, essa é a cotação do dia 14 de abril de 2021. Então nós iremos analisar se essa cotação, se esse valor ele se enquadra aí, já que estamos com uma desvalorização de 12 meses aí de 11% e somente nesse mês as ações teve uma desvalorização de quase 6%. Quero lembrá-los que nós estamos trabalhando aqui com o ticket SAPR4 e também lembrá-los que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda, ok? Bom, então ao analisar aqui essas ações da Sanepar, nós temos o setor que ela atua, nós temos ela como monopólio no estado do Paraná e as condições atuais da empresa podem não ser muito favoráveis. Mas será que ao longo prazo essas tendências elas podem ser melhoradas e esse resultado pode vir forte com promessas aí de valorização da cota, um dividendo mais alto, mesmo que se a gente vê o que foi pago nos últimos 12 meses, nós ainda temos aqui um dividendo de quase 5% com a cotação atual. Então, se a gente pegar essa cotação aqui, o dividendo que foi pago, nós temos aí 4,8%. Então, se formos comparar isso com a taxa Selic e questões de inflação também, não está tão longe, tá? Principalmente da taxa Selic, a projeção de 5% ao final do ano, e uma inflação na faixa aí de 5 também, tá? De 4, 5. Então, creio que não está tão dispareado assim desses indicadores. Bom, para que nós possamos prosseguir, vamos dar uma analisada aqui nesse gráfico. Esse gráfico aqui são os níveis das barragens em 31 de 12 de 2020. Então, nós temos aqui 29%, 47%, 37% e 66%. Bom, por que eu mostrei esse quadro aqui? Para que nós possamos comparar com o hoje. Então, esses são os níveis atuais, tá? Essa página é a página da própria Sanepar. Então, nós temos aqui a data de atualização, na qual foram entrados com os novos valores. Então, nós temos aqui os níveis desses reservatórios. Então, nós podemos ver que aqui está um pouco mais, essa daqui também já está em quase 60%, quase 60%. Essa daqui também já passou um pouco, já está quase na sua capacidade máxima aí. Então, ou seja, bom, as chuvas que ocorreram nesse período foram essenciais para que esses reservatórios pudessem aí chegar a níveis mais altos do que estavam anteriormente. Então, nós temos aqui também a obra, se vocês quiserem, depois é um vídeo que passa sobre como está nesse andamento dessa obra da construção da nova barragem, onde vai atender também aí cerca de mais de 500 mil pessoas. E lembrando também que a receita da Sanepar vem de água e esgoto, então quanto mais água, mais receita também entrando para a empresa. Outro ponto importante também aqui é a questão da revisão tarifária, com a correção das análises das contribuições recebidas. Bom, então conforme a deliberação, nós temos aí uma tarifa no valor de 5,66, que representaria um aumento de 5,77% em relação à tarifa base, que é de 5,35. Bom, vamos aqui então alguns indicadores aí da Sanepar, alguns indicadores de valuation. P sobre IVP está em 0,91, então está um pouco abaixo aí do seu valor patrimonial exatamente, ok? E o PL de 6,34. Esse PL também está abaixo. A analisar por esses indicadores, a ação da Sanepar está sendo negociada aí com um certo desconto. Outros indicadores também que devemos analisar aqui, que nós já vimos a margem líquida lá de 20%, então uma margem aceitável, um ROI de 14%, então isso são margens muito boas, e os indicadores de crescimento também. Bom, em relação aos dividendos, a Sanepar tem pago os dividendos
constante, tanto os dividendos quanto o juros sobre capital próprio, e as datas basicamente seguem o mesmo calendário. Anuncia aqui normalmente no mês de junho e em dezembro, e ambos os pagamentos são feitos no mês de junho do próximo ano. Bom, aqui são os dividendos pagos nos últimos 5 anos. Então, no ano de 2017, 22 centavos. No ano de 2018, 22 centavos. No ano de 2019, 29 centavos. E no ano de 2020, 20 centavos. O indicador que nós temos que ver aqui em cima também é o lucro por ação. E nesse caso aqui está em 0,66, tá? Então, 66 centavos. Por que nós temos que ver o lucro por ação? Para fazer as projeções dos dividendos. Então, esse número aqui você pode obter aí dividindo lá o lucro da empresa, o lucro líquido, pelo total de ações que compõem o portfólio da empresa. Então, nós temos aí um lucro de aproximadamente 1 bilhão e 1,5 bilhão de papéis aqui no total. Então, nós vamos dividir isso por 1,5, é o total aí de 0,66, que é a mesma que está aqui no site. Bom, então para isso nós vamos utilizar aqui uma planilha para fazer nossas projeções de dividendos. Bom, então já estou com a planilha aqui pré-preparada. Lembrando que nós estamos usando o ticket SAPR4, então nós vamos fazer a simulação de acordo com os valores informados nesse ticket aqui. Então, o valor atual do fechamento de hoje é 4,18. O lucro por ação nós acabamos de ver que é 0,66. E o payout, bom, o payout aí da Sanepar gira numa média de 40%, ou quase 41%. Atualmente está em 29,75. Nós podemos ver por essa parte aqui do gráfico, mas ela tem uma constância em distribuir sempre 47,5% mais ou menos aí. Lembrando que a Sanepar distribui aí no máximo 50% do seu lucro. Bom, voltando aqui então na planilha, mais ou menos a gente tem a média dos 40%, mas nos últimos anos está girando em torno de 30% do payout. Então nós vamos trabalhar com essa projeção aqui. Com esse lucro por ação mais esse payout, nós temos aí um total de 20 centavos de dividendos, na qual nos retorna um yield de 4,74 para esse valor de ação. Então aqui do lado nós temos também a tabela com várias outras situações e simulações também de valores, para que a gente possa ver se de repente vale a pena entrar num papel ou não. Então, com essas projeções nós teríamos que pagar para 6% menos de 3,50 para que você recebesse aí os 6%. Mas vamos analisar aqui com o payout médio também. Bom, analisando então com o payout de 40%, nós teríamos aí na faixa de 4,25 para os 6% que nós precisamos para um retorno satisfatório de nossos investimentos. Mas como nós vimos nos gráficos, o payout gira em torno, na média, aí de 47%. Então, com essa projeção aí, nós já teríamos um dividendo de 31 centavos e um dividendo com essa cotação, um yield de 7,42. O que elevaria o nosso preço aí para os 6% na faixa dos R$ 5,00. Bom, então esse é o histórico na qual nós temos aqui no site Status Invest do payout pago. Então quero também deixar claro que a empresa aqui sempre manteve uma linha elevada aqui dos seus lucros, no seu lucro líquido veio crescendo nos últimos anos. Apenas aqui no ano de 2020, que por enquanto nós não sabemos ainda como vai ser aqui 2021. Mas essa queda teve vários fatores que nós vimos: crise hídrica, tarifas, reajuste de tarifa. Nós tivemos também a questão do coronavírus e nós podemos ver que o lucro não foi uma queda tão brusca, tá? Visto o quanto ele subiu já desde 2016. Bom, nós podemos também fazer uma simulação aqui em referente aos valores que já foram pagos nos últimos 5 anos. Eu até coloquei eles aqui para facilitar para a gente. Bom, então a média desses valores pagos nos dá um total de 23 centavos, na qual nos remete um yield de 5,56. Para que seja então os 6%, nós teríamos que pagar 3,88 por cada ação. Tá? Então, esses seriam alguns dos valores na qual nós podemos ter por base
onde teríamos aí uma situação bem relevante na hora da compra de uma ação. Bom, então esse seria um valor aproximado aí que poderíamos pagar para termos os 6% de rentabilidade. Mas, novamente, gostaria de lembrá-los que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda. Então, nós temos vários cenários. Então, nós temos o mais pessimista, que seria dos 30% do seu payout, na qual teríamos aí, com essa cotação, um yield de 4,74. E o mais otimista, que seria a Sanepar voltar a pagar os 47% de payout, que teríamos aí então um yield médio com essa cotação de 7,42. Bom, e qual que é a minha estratégia então que eu uso para poder aportar na Sanepar? Bom, pessoal, como não é uma carteira que tem muitos recursos para serem investidos mensalmente ou de uma vez só, então eu tenho que optar por comprar aos poucos. Então eu não vou comprando de uma única vez. Então no meu caso aqui, para a minha estratégia, eu coloco uma prioridade para cada uma das minhas ações. Nesse caso aqui a prioridade da Sanepar é 8, então eu vou tendo aqui uma quantidade que eu preciso ir aportando. Então nesse momento aqui está pedindo para mim aportar mais 13 ações da Sanepar. Tá? Então o que eu vou fazendo aqui? Na verdade, essa quantidade a aportar e o valor de aporte, ele vai crescendo conforme eu vou aportando em outras coisas também. Tá? Então, ele vai fazendo essa divisão automática para mim. Mas, na minha concepção, eu coloco uma quantidade X também, tá? Que eu posso chegar e que eu não vou estar extrapolando isso. Então, não vou chegar aqui e colocar todos os meus recursos na mesma ação. Então eu vou fazendo isso aos poucos. Então no momento eu estou com 158 unidades da Sanepar, mas eu pretendo aportar aí em cerca de 200 ou 250, tá? até esse número. Então vai ficar um pouquinho além daqui, mas não tem problema. E caso ela caia mais, então eu posso chegar aí na faixa de 300 a 350 com os aportes. Então isso eu já tenho em mente. Eu vou subir um pouquinho essa porcentagem aqui, isso também não tem problema ficar um pouco a mais, um pouco menos, tá? Mas desde que você não extrapole. Bom, pessoal, então, no meu ver, a Sanepar é uma empresa boa, que apresenta bons resultados aí, não só em 2019, mas em anos anteriores também ela vem crescendo as suas receitas. No ano de 2020, mesmo com tudo que aconteceu, ainda permanece ali, não teve aquela queda brusca nos seus resultados. Então, houve sim uma queda, mas provavelmente poderia ser muito mais em relação ao cenário em que a empresa se encontra, mas eu vejo ela para longo prazo, não para curto prazo, como uma excelente oportunidade. Tá? É uma empresa no setor perene, então eu vou estar fazendo esses aportes para chegar nessa margem que eu quero. Bom, pessoal, então por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Caso gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. No mais, então é isso. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.